Boa noite, povo. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje é uma live maravilhosa sobre registros akáshicos. Aguardando. Daqui a pouco a Patrícia tá entrando, com quem eu vou fazer a live hoje. Olá, tudo bem? Ah, Maísa, tudo bom? Como vai hoje? Tudo bem, e você? Legal, o pessoal que for entrando aí, vai encaminhando a live para outras pessoas, para acompanhar esse bate-papo, que vai ser maravilhoso. Para quem não sabe, é só clicar na setinha ali embaixo e encaminhar para alguém. Vai convidando aí quem você sentir no coração de acompanhar esse bate-papo sobre registros akáshicos e vidas passadas. Embora os registros não sejam só sobre vidas passadas, mas a gente já vai explicar o que são os registros akáshicos, afinal. Vou me apresentando enquanto o pessoal vai entrando. Eu trabalho hoje com atendimentos de cura, faço curas aí multidimensionais, trabalho com várias energias, com chama violeta, e aparecem umas coisinhas de registros akáshicos aí também, né, de vidas passadas, para a gente mexer às vezes. Então, como eu falo às vezes sobre isso, mas não é um conhecimento assim que eu me aprofundei tanto ainda, resolvi chamar a Patrícia para falar um pouquinho mais sobre os registros. Então, se apresenta, Amada, para o pessoal. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, conhecer também um pouco mais do seu trabalho. Então, basicamente, os registros akáshicos são a coleção de todas as suas memórias, passado, presente e futuro, as escolhas, os acordos que você faz, né? E tem esse presente que traz de liberdade. Quando você nota que algo na vida não está indo para frente, você pode trabalhar com seus registros akáshicos para, primeiro lugar, reconhecer aonde que foram feitos acordos que estão segurando você para frente. Legal. A Liz, minha amiga, entrou. Bem-vindos. Essa hora é uma enxurrada de lives no Instagram, né? Eu não Às vezes eu estava fazendo lives mais de manhã, né? Que eu conduzo uma meditação todos os dias às 9. E de vez em quando eu falo os registros akáshicos para o pessoal, então vamos entender um pouquinho melhor, né? Como é que a gente acessa isso aí. Eu comecei a acessar espontaneamente alguns registros akáshicos depois que eu comecei a consagrar ayahuasca. Eu comecei a receber downloads de coisas de vida passada, assim, espontaneamente. Então, por isso que eu falo que não é um lugar que eu tenha muita técnica em relação a como acessar. Eu comecei a receber várias informações por já ter trabalhado com curas em outras vidas, eu fui recuperando algumas coisas. E alguns pontos também, como você falou, de bloqueios, né, na minha vida, que eu percebi, assim, no âmbito dos relacionamentos, principalmente, que tinha várias coisinhas ali de vida passada, que eu comecei a receber uns insights para liberar umas coisas. Aí eu falei, bem, eu acho que é legal a gente tratar disso, né, trazer alguém que tem um olhar um pouco mais técnico de como acessar esses registros, né, qual que é a importância da gente acessar esses registros, que tipo de coisa a gente pode perceber, porque às vezes a pessoa não tem noção, né? Que tipo de coisa a gente pode perceber que pode estar tendo aí na nossa vida e que pode ter algum vínculo, né? Como tem gente que chama de karma, né? Aí tem várias nomenclaturas que a gente pode trazer para essas coisas. Fala um pouquinho mais da tua visão. Sim, bom, em primeiro lugar, acessar os registros akáshicos tem milhares de técnicas, né? Eu tenho acessado por mais de anos nessa técnica que eu recebi o download, chama-se é o método Soul. E o método Soul Matrix veio para mim para trazer o entendimento que todos somos perfeitos.
né? Todos somos um presente, exatamente como somos, mas nós criamos acordos, muitas vezes inconscientes, né? Que nos bloqueiam de acessar aquele poder completo, a nos permitir olhar a nós como seres humanos que erram, que acertam, que estão indo na vida e aprendendo com a vida, né? Então, uma das coisas que, que o método Soul Matrix traz é ajudar você a entender que você é poderoso além do que você pode imaginar e que você pode criar a matriz de realidade que você deseja e ancorar tanto a identidade do seu eu do futuro, que já vive aquela matriz, quanto algo parecido com o que você falou, de que é trazer a sabedoria que foi adquirida vida após vida. Então, o Soul Matrix, tempo não existe, né? Então, o Soul Matrix, na verdade, é um processo que traz você nesse local de há tempo, onde você pode conectar com o registro do passado, presente e futuro para criar a matriz que você deseja viver. Legal. Essa ideia de passado, presente e futuro ainda tem um pouco a ver com, com o nosso entendimento do tempo linear, né? Eu estou assistindo Dark agora, aquela série, não sei se você já viu, que traz muito essa visão de que o tempo não é linear, é uma coisa cíclica. Então, a gente saindo dessa visão da linearidade do tempo, né, entendendo que é uma coisa cíclica e que a gente vai acumulando desde que a nossa alma surgiu como centelha divina, esses registros vão sendo armazenados, né, nessa biblioteca que a gente fala de dados. E aí a gente tende a focar nas coisas que a gente tem para dissolver de bloqueios e a gente esquece que a gente também tem sabedoria para recuperar desses registros, né? Aprendizados, não é só ficar resolvendo o problema que a gente está carregando, né? O pessoal foca demais nessa parte e esquece que também tem a parte da sabedoria que a gente pode recuperar, né? Exatamente. E essa sabedoria, você é como se você fosse... É uma matriz também, né? É como se você fosse, ok, o que eu preciso? O que a pessoa quer? Por exemplo, a pessoa quer começar a falar, a fazer palestras, né? Eu vejo isso, foi muito parte da minha história. Quando eu conectei com o meu propósito de alma, que eu me vi num palco falando para milhares de pessoas, eu falei, não, vamos mudar isso aí, porque acho que não, né? E a partir desse momento, mas ao mesmo tempo, aquela memória kástica acordou algo no meu coração e me fez tanto buscar o treinamento, quanto o treinamento que podemos encontrar aqui, quanto downloadar a minha sabedoria, né? Uma canalização maior, uma forma de conectar, como se você trouxesse esse download, tanto de uma energia que você precisa, a energia da inspiração, de transmitir essa inspiração, não importa o que você faz, né? Então, tudo isso é downloadado para apoiar você em fazer algo que, às vezes, a primeira vez que você olha, é algo que, oh meu Deus, será que dá? Será que não dá? Mas aí você vai abaixando esse conhecimento e vai ficando mais fácil. Aí você toma um passo, depois toma outro passo e as coisas vão se ajeitando. Legal. Você se importa compartilhar um pouquinho da sua história? Como é que você chegou nisso, nesse assunto, né? Como é que você foi parar em receber essa ferramenta de registros akáshicos? Sim. Bom, na minha história, eu saí do Brasil, eu sou do Rio também, eu notei que você é do Rio, né? Eu não sou carioca, né? Pelo sotaque dá para perceber, mas eu moro aqui. Eu sou carioca, eu nasci no Rio, né? E nos meus 20 e poucos anos, eu senti esse desejo, né? De ir para o mundo e descobrir do que eu era feita, né? Mal sabia a viagem que eu estava entrando, né? Então, eu basicamente peguei minha malinha de sonhos, né? Eu tinha umas ideias, uns sonhos e tudo que eu consegui na época eu coletar, né? Foram $600. Então, eu peguei $600 na minha malinha de sonhos e fui para Seattle. Na época, eu tinha um conhecido que tinha uma irmã em Seattle e eu fui, assim, com uma passagem de 1 ano. Eu podia, se alguma coisa desse errado, pega a passagem e volta, né? Foi o que minha família fez eu fazer. Então, eu fui nessa jornada, né? E o que eu não sabia, que eu descobri, essa jornada, me fez descobrir que inconscientemente eu estava carregando dentro dessa malinha cheia de sonhos a minha vítima de mentalidade, a minha mentalidade de vítima. Estou há 20 anos, mais de 20 anos fora do Brasil, então o português às vezes sai um pouco, né? Então a minha mentalidade de vítima
estava dentro daquela malinha, né? E isso me levou a um momento muito difícil da minha vida, aonde eu estava indo para o meu trabalho e eu tive um ataque de pânico. Eu não conseguia respirar, eu pensei que estivesse tendo um ataque do coração nos meus 20 e poucos anos, mas não era, graças a Deus, né? Mas foi o que me acordou, né? Naquele momento, na freeway, vendo os carros passando, aquela dor, aquele não saber o que fazer, eu ouvi que estava na hora de parar de tentar achar respostas fora de mim e estava na hora de ouvir, né? Ouvir a minha verdade, ouvir a minha intuição. E isso me levou para os dias que se seguiram, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a fazer meditação, eu comecei a, a trabalhar com cura, né? Fazer curso de cura e comecei a trabalhar com cura. Então, essa jornada me levou para uma especialidade chamada crânio-sacral terapia. E através, depois eu tive meu escritório, né? E através do crânio sacral, eu comecei à medida que eu estava segurando, né, atrás do crânio da pessoa, onde abre espaço para o corpo processar, eu comecei a ver imagens, né? Então eu estava inconscientemente acessando, como se diz, resquícios de memórias do cliente, né? O que depois eu fui entender que, na verdade, eu não estava acessando o registro acástico deles, você nem pode, porque você não tem permissão, mas eu estava acessando as memórias na aura da pessoa, que não estava, por estarem desalinhadas, não estavam no registro acástico do corpo da pessoa, né? Mas o que isso me levou? Eu comecei a falar, olha, tô vendo isso. E aí a pessoa fala, essa é a minha memória, isso aconteceu comigo, né? E só de trazer esses resquícios de memória durante o processo de cura, né, em combinação com a terapia crânio-sacral, as pessoas começaram a melhorar, começaram a mudar e as coisas começaram a acontecer. E eu falei, o que é isso? Vou começar a estudar, né? Na época tinha um desenvolvimento, era um curso de 1 ano e meio, a empresa mais, mas eles eram 1 ano e meio de desenvolvimento de intuição, é um curso de clarividência. Então eu fiz esse curso de clarividência e nesse curso tinha uma aula de acesso ao registro acástico. Então, eu fiz essa aula, mas era um processo muito difícil, muito complicado. Você tinha que sair pelo topo da sua cabeça, numa bola de luz, as suas pernas saíam quando você estava no meio do universo. Coisa bem doida, indo para o lado esquerdo da lua, né? E eu falei, não, tem que ter uma forma mais fácil, né? E aí eu comecei a pedir, antes de dormir, né? Acordava, eu comecei a acordar 3 horas da manhã e comecei a receber insights de formas diferentes, e foi quando eu downloadei, há mais ou menos 20 anos atrás, o processo Soul Matrix, né? E eu comecei naquela época, eu estava indo para a internet, né? E aí eu criei, na verdade, um negócio, né? Juntando a cura, a parte de branding, de marketing, que era o meu background, com os registros acásticos. Eu criei basicamente um mercado de né? Onde ninguém fazia algo nessa profundidade de trabalhar, ajudando as pessoas a conectar com o seu propósito de alma e criar uma brand que é automaticamente atraía os clientes para a pessoa. Então foi como se as coisas começaram a migrar, né? Tudo começou a se ajeitar, né? Mas uma coisa, eu já falo demais, né? Uma coisinha. Nada, vamos embora. Uma coisa que foi durante a época que eu estava explorando, que eu comecei a trabalhar comigo, né? Basicamente, eu comecei a explorar aquela malinha que eu falei que eu trouxe para os Estados Unidos, né? Uma coisa que foi o mais importante, que foi quando as coisas realmente começaram a mudar, eu entendi que aquela minha mentalidade de vítima, toda a forma que eu levava a minha vida foi basicamente logicamente você tem um mercado, um terreno fértil, né? Mas muito daquilo foi absorvido de crescendo com as pessoas, né? Por eu ser muito sensitiva, os pensamentos das pessoas à minha volta, eu abracei como meu. Então, minha mãe teve uma vida muito difícil, e essa mentalidade de vítima foi passada. Então, o meu referencial de vida era a partir da personalidade dela, né? Então, a partir da forma de ver a vida como ela. E quando essa minha jornada, eu abri esse espaço de autoconhecimento, né? E que me levou a trabalhar com os registros acásticos,
para mim, o que fez a ancorar de eu vou dedicar a minha vida para divulgar o conhecimento do registro acástico foi a cura que eu recebi em relação ao relacionamento com a minha mãe. Porque até então, e até o motivo que eu saí do Brasil foi sair de perto, porque eu não conseguia, eu não tinha um diferencial de quem eu era, né? Então eu precisei sair para outro continente para que eu não absorvesse os pensamentos e a forma de ser. E também a minha própria cura, né? De todas as experiências que eu passei. E aquele momento de conectar com o meu contato com a minha mãe foi quando acendeu no meu coração pela primeira vez a compaixão pela minha mãe. E eu comecei a ver toda a experiência de vida que levou ela a tomar as ações, fazer as escolhas que ela fez de forma diferente, né? Porque eu pude ver que era apenas um sistema, né? De mulheres atrás de mulheres vindo, passando pelo que passaram e não sabendo conectar com a sua verdade, não sabendo acessar as suas emoções, né? E poder trabalhar o que precisava ser trabalhado. Então foi um momento que é isso que eu vim fazer aqui, é isso que eu vim, não só ajudar as pessoas a poder trabalhar com essa metodologia, conectar com o registro acástico dessa forma, mas também ajudar a mulheres e homens libertarem, né, dessa tocha que vem carregando de vida após vida, honrando, né, acordos do passado que cria, né, que separa ao invés de conectar, basicamente. Sim. Legal que você trouxe uma visão que é muito a visão da constelação familiar até, né? A visão sistêmica, essa questão da gente carregar padrões da ancestralidade. Então, já para desconstruir um pouquinho que registro acástico nem sempre é sobre vidas passadas, né? A gente foca muito nessas pendências kármicas de outras vidas, embora possa ter, sim, questões kármicas, ainda mais no meio do círculo familiar, né? Muitas vezes uma pessoa que às vezes foi, a gente foi, sei lá, fomos inimigos em outra vida, a gente teve vários conflitos e brigas, às vezes nessa vida a gente vem como filha e mãe para resolver aquilo de uma outra forma. Tem essa visão, né? Pode ser que a gente tenha de fato alguma coisa de outra vida aí para resolver que se reproduz nessa vida aqui. Mas então também um atendimento de registro acástico também pode resolver questões dessa vida, não necessariamente precisa ser uma questão de vida passada. Com certeza, porque a cada momento estamos fazendo acordos, né? A cada momento fazendo decisões. E muitas vezes, quando você vê, né? Se nós olharmos para todo mundo que está aqui ao vivo, né? Se você parar nesse momento e pensar, o que você vê à sua volta? As pessoas dentro da sua casa, a sua casa, a conta bancária, o tipo de trabalho que você faz, né? O tipo de impacto que você está fazendo ou não, né? De compartilhar os seus dons, tudo isso é baseado no que você acreditou ser possível 3 meses atrás. Então, a gente está... O que nós estamos... As ações, cada coisa que vem na sua vida, cada experiência que vem para você, nesse momento, você tem 500 milhões de opções de como agir, de qual é o próximo passo. Né? E esse próximo passo é o que vai determinar o que você vai vivenciar em 3 meses. Né? Não é você faz agora e abre a porta da garagem e está lá o carro. Não, né? Você faz ações e dependendo da sua energia, como você se cura, o que você quer criar na sua vida, você está criando ou descriando, né? O que pode acontecer no futuro. Sim, é muito legal de explorar bem isso, né? Porque essa mentalidade de vítima tem aparecido bastante mesmo para a gente lidar, né? Acho que é uma das coisas que está vindo muito forte para serem liberadas. Esse ano está um ano muito forte de liberação. E essa mentalidade de vítima, não sei dizer em outros lugares, mas pelo menos aqui onde eu estou inserida, no Brasil, eu vejo isso com muita força vindo para a superfície. Se você puder entrar um pouquinho mais nessa questão da mentalidade de vítima, porque eu acho que muita gente vai se identificar e pode ajudar a já começar a ampliar um pouquinho a consciência para ver que a pessoa está presa nesse padrão. Porque é isso, a pessoa não tem nem consciência que ela está presa nesse padrão. Para a gente começar a se libertar, o primeiro passo é a gente ganhar a consciência de que a gente está num padrão. Daí a gente começa já o processo de cura e liberação a partir do ganho de consciência, né? Isso, exatamente. A forma que eu vejo a mentalidade de vítima é quando você bota o poder de criar a realidade que você deseja criar na mão de algo ou alguém
e tira da sua mão, e tira do seu poder, né? Ah, no aspecto de, por exemplo, quando alguém vem para uma leitura de registro acástico, né? Existe muito a palavra seria a falta de informação em relação ao que é uma sessão de leitura de registro acástico, né? Por exemplo, eu brinco que tem pessoas que vão, eu vou fazer uma, não sei o que é isso, mas eu acho que vai dizer, é uma bola de cristal, vai dizer o que eu fui Cleópatra na vida passada, né? E não importa. O que vai ajudar você no seu presente saber se você foi Cleópatra ou não foi Cleópatra na vida passada, né? Então, o mais importante é entender é que você é poderoso, né? Toda vez que você vai fazer uma sessão de registro acástico, qualquer outra coisa, né? Ou, por exemplo, está tendo um problema com seu filho, né? Chega lá e fala, conserta, né? Você está dando o seu poder, né? De conectar com aonde que você tem a sua própria ownership, né? Aonde que você é responsável pelo que você está vivendo, né? Nunca é o conserta ou ajeita aí, faz uma coisa aí, sessão para mudar a minha vida, porque é uma ilusão, né? Se você vai e o praticante de leitura de registro acástico diz, conecta com a probabilidade do seu futuro, tem milhões de probabilidades possíveis, né? E você acha que você vai para casa, vai sentar e aquela probabilidade vai acontecer? Não vai. Né? Então, tudo o que uma pessoa pode realmente receber um presente numa sessão de registro acástico, numa mentoria, com essa conexão, é entender que você é o criador da sua realidade, que tudo que você carrega como interpretação do que os outros fizeram, do porquê que os outros fizeram, que você nunca vai saber realmente o que está atrás das ações das pessoas, toda vez que você bota esse seu poder na mão de outros, você está assumindo o papel de vítima. Né? Você está usando até a desculpa, né, de, por exemplo, a economia está ruim, o pandemia, né, em português, né? A pandemia, né? Tudo isso. Se você está realmente conectado com a sua verdade, esse é o melhor momento para você, né? Muitos dos meus clientes tiveram os seus melhores meses com a pandemia, né? Porque quem ouviu, eu estou há 7 anos falando, faça sessão online. Quem ouviu, né? Quem criou o seu mercado de não teve problema nenhum com a pandemia. Né? Então, tudo é como você interpreta as oportunidades que tem à sua frente. E você fala, não, eu sou poderoso, eu posso criar qualquer realidade. Você nunca está à mercê de algo, alguém, um governo ou até uma pandemia. Né? Quando você está alinhado com a verdade e toma ações a partir da perspectiva que você é o criador da sua realidade. Sim, a gente fica à mercê da nossa mente, né? É isso que eu falo, nós viramos escravos da nossa mente, das nossas crenças. É a única coisa que limita a nossa realidade é o que a gente pensa. E é muito profundo o nível de crenças que limitam a gente nesse ponto, né? Principalmente em relação a essas mentalidades muito profundas de vítima, que envolvem questões muito dolorosas do passado. Eu vejo que quanto maior a dor, maior a resistência da pessoa em soltar um padrão, para ela conseguir superar aquilo, né? Muitas vezes a pessoa resiste, soltar o padrão, e aí eu digo pela minha própria história, pela minha própria resistência, com algumas coisas que eu já soltei no meu caminhar, quanto maior o que a gente enxerga, quanto maior o julgamento que a gente tem em relação ao que a gente viveu, por conta da dor que a gente sentiu, maior é a nossa resistência em soltar aquilo para a gente conseguir seguir em frente. Na verdade, a pessoa cria uma dificuldade, né? Ela fala, mas é difícil soltar. Eu falo, não, o soltar é isso aqui. O lance é todo o caminho que você percorre até você tomar essa decisão de soltar, que é em 1 segundo. Isso. E também, um ponto em alinhamento com isso, é quando você agrega a identidade percebida do que você acha que você é. Né? Quando você fala, eu não consigo aprender, eu não consigo estudar, eu não isso, eu não aquilo, você já está perdendo esse poder, porque você está acoplando essa identidade a você, né? E isso também é uma forma de né? Se eu tivesse resolvido a identidade de que eu não posso oferecer o meu trabalho
inglês, porque eu nasci minha primeira língua é português e meu inglês é todo errado, eu não teria impactado todas as vidas que eu impactei. E tanto o meu inglês quanto o meu português está capenga, porque agora eu tô e eu fico para lá e para cá, né? E é importante entender quando você está alinhado com a mensagem que você está aqui para trazer, não importa a língua, não importa como você fala, porque as pessoas que estão para serem impactadas pelo presente que você vão ouvir a mensagem. Quanto mais autêntico você é, quanto mais imperfeito você é, na verdade, né? E permita-se ser imperfeito. Sim, é muito mais pela frequência que a gente emana do que pelo que a gente faz, né? É muito mais a energia que a gente passa, com certeza. E aí a gente entrando em sintonia com o coração, a gente tá nessa energia, né, da autenticidade. A gente não tá preso no mental, analisando, mas o que eu deveria estar fazendo? Mas será que vão aceitar isso aqui? Mas será que isso aqui vão gostar? Mas será que não vão gostar? E a pessoa foca tanta atenção do lado de fora que às vezes ela vai fazer uma coisa que já tem várias pessoas fazendo e não é isso que importa, é como ela está fazendo aquilo através do que ela está emanando pela frequência dela, pelo sentir dela. Se aquilo está completamente conectado com o coração dela e com o que ela veio aqui para fazer, não importa se tem 50 milhões de pessoas fazendo a mesma coisa, as pessoas que tiverem que chegar até a gente vão chegar, né? Exato, exato. Eu fiz uma série de. Eu não sei se você participou, né? Mas eu pesquisei, porque eu fiz uma série de vídeos para terapeuta. Eu pesquisei quantas pessoas falam português no mundo. Mais de 200 e tantos milhões de pessoas, né? Então, tem para todo mundo, né? Quando você realmente. Não importa o que você faz, o que importa é o estar alinhado com quem você é, com os presentes que você está aqui para trazer, né? E se permitir ser autêntico, deixar cada vez mais a sua energia transparecer em tudo que você faz. E vários desses 222 milhões de pessoas vão chegar até você, né? Sim. E tem algum caso que você acha que não seria legal a pessoa acessar registro acástico, que seria legal ela ir por outro caminho? Tem alguma situação que você fala, acho que não, ou não tem isso? Olha, muitas pessoas. O que eu vejo, que muitas vezes os meus alunos, né, trazem, quando você tenta convencer alguém que deve fazer uma sessão com você de registro acástico. Ah, sim. Que tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que julgam, né? Então, se é uma pessoa que está apenas por curiosidade ou apenas para fazer um ponto, eu sinto o não. Os meus guias nem deixam eu conectar com a pessoa, né? Então, a primeira coisa é entender que não é para todo mundo, é para quem está pronto. Né? Então, uma coisa que e muitas vezes, para muitos trabalhos, né? Quando você está alinhado com o que você faz, é importante tomar cuidado para não quebrar o que eu falo, barreiras saudáveis. Né? De quando você tem a pessoa que você quer, a pessoa que você está aqui para ajudar. Se você acaba aceitando pessoas que não é o seu cliente ideal, eu aprendi isso na marra, você acaba não preenchendo o seu potencial com a pessoa e pode acabar tendo uma situação desagradável, né? Para mim na verdade, o maior presente foi foi na época que eu fazia branding com registro acástico, na verdade eu fazia o serviço, né? Ensinando ainda. E foi o que aconteceu. Eu trabalhava com uma linhagem de pessoas, conectar com a frequência de alma do. E eu acabei aceitando um trabalho que eram 8 homens, um negócio de médico, né, fazendo website para coisa de médico, que tudo que podia ter dado errado, deu errado, né? E nessa história, na verdade, eles tinham que me pagar a última parcela, que era $1.600, e eles não pagavam, né? Então, começou a criar aquela situação chata, né? Onde, para mim, foi um presente, porque foi meu ex-superior dando uma cacetada na minha cabeça, falando, para de fazer isso, vai dar aula, porque tem muita gente pedindo aula, e eu tava falando, não,
aula, não, quem sou eu para dar aula, né? Então, basicamente foi o que me trouxe para começar a dar o curso, né? Eles não me pagaram, eu fui para o registro, acessei os meus registros e perguntei o que eu faço, né? E, na verdade, a mensagem foi: solta, libera. Faz, na verdade, me trouxe fazer para alguém que tem alguém devendo você dinheiro, isso é uma ótima dica. Escreve no papel um cheque, né, que você escreve, e você fala aprendizado. Então, o que veio para mim? Que eles estavam me ensinando que o meu valor não depende deles pagarem pela promessa que eles fizeram de fazer o website ou não. Né? Então, eu fiz isso, eu liberei, e aí foi quando eu tirei 30 dias de sabático, e foi quando eu recebi todo o treinamento do primeiro curso de registro acástico que eu dei. E em um mês, eu recebi $16.000. E eles deviam $1.600. Veio um zero a mais, né? E foi o segundo maior presente de que eu recebi do registro acástico foi que o meu valor, ninguém fora de mim pode falar do meu valor ou pode fazer uma ação que determine o valor que eu tenho ou que não tenho. Apenas eu posso determinar qual é esse valor, né? Então, isso para mim foi um aprendizado de que meu trabalho não é para todo mundo, não é mesmo, né? E quanto mais eu sou focada em tudo que eu faço, de sutilmente falar quem são as pessoas que eu trabalho, né? Mais e mais as pessoas certas aparecem, né? Então, isso foi algo que trouxe um grande presente, né? Porque muitas pessoas falam, não, eu sou quiroprática, eu trabalho com qualquer pessoa que tem uma espinha. Aí eu falo, não necessariamente. Você quer trabalhar com alguém que tem uma espinha, que marca uma hora e chega uma hora atrasado? Ou você quer... Não, né? Então, não é todo mundo. São as pessoas certas que estão aqui para realmente fazer o dever de casa, né? Você dá uma tarefa para fazer, você tem que fazer, a pessoa não faz. Muitas vezes essa pessoa não vai ter o resultado que poderia ter se botar em prática o que você convidou a pessoa a fazer, né? Com certeza. É. Quando a gente já está nesse lugar de trabalho com todo mundo, já provavelmente por trás já tem uma mentalidade de escassez aí, uma falta de clareza em relação a limites. E eu sempre falo, né, que não tem como eu fazer uma sessão com alguém que não está pronto para fazer a parte dele. Eu sempre falo que é a mesma coisa que para academia. Eu não tenho como entrar no teu corpo e ir lá fazer academia por você. Eu posso até te falar quais exercícios você pode fazer, te apontar uma direção, te trazer clareza em relação a por que você não tem ido na academia, mas só você pode levantar a tua bunda do sofá e ir lá para academia. Eu não tenho como fazer isso por você. Então, eu não quero trabalhar com uma pessoa que vai chegar e vai achar que eu vou conseguir entrar dentro dela e vou ir para academia para ela, porque eu não tenho como fazer isso. Então, esse é o mínimo, a autorresponsabilidade que eu falo, né? Essa consciência de que você precisa fazer a sua parte, porque senão não tem nem como a gente começar a trabalhar junto numa sessão de cura, porque daí a pessoa vai fazer, vai achar que eu vou resolver os problemas dela para ela, as coisas não vão mudar no dia a dia, porque ela não vai fazer a parte dela e vai falar que a culpa é minha. E eu não quero trabalhar com essa pessoa, com certeza. Exatamente. Dá algum exemplo aí muito, muito bacana para o pessoal ter uma noção, né? De que tipo de desbloqueio a gente pode acessar, né? Através dessas sessões de registros acásticos. Dá um ou outro exemplo, assim, só para o pessoal ter noção, né? Por que eu procuraria isso, né? Que tipo de coisa eu posso desbloquear na minha vida procurando uma sessão de registro acástico? Sim. Você pode desbloquear a prosperidade, você pode desbloquear o acesso ao teto de vidro, né? Por exemplo, muitas pessoas, você tem acordos inconscientes criados no dia a dia, todo momento estão fazendo esses acordos, né? Em relação à escassez, em relação ao que é possível, em relação a... Muitas vezes você energeticamente bloqueia a abundância de vir para você, porque existe um contrato inconsciente de desonrar os seus pais, de que as pessoas vão julgar você se você fizer mais dinheiro, né? Então, você pode trabalhar o financeiro, relacionamentos, né? Muitos relacionamentos, e vem a partir de interpretações, né? O que não é falado, né? E o que não é falado é assumido pela outra parte, né? Então, uma pessoa não fala e a outra pessoa assume o que eles querem assumir. E tudo são interpretações.
né? Então, trabalhar com relacionamentos, trabalhar com propósito de que a pessoa está realmente aqui para ter e quais são os dons que a pessoa está aqui para talvez abrir, desenvolver ou achar, né? Achar dentro de si um dom que você tem, esquecer o que você tem. Né? Então, basicamente, você pode trabalhar com tudo. No momento de hoje, nós temos mais de 28 módulos de treinamento de leitura de registro acástico. Eu acredito que é o treinamento mais completo no mundo, porque é uma casa com milhares de portas. Cada porta você pode conectar com a sua criança interior. Tem a prosperidade, tem o relacionamento, tem tudo, né? Você pode acessar o registro de um negócio. É um mundo, né? Onde você pode, através da perspectiva do registro acástico, ir para essas matrizes diferentes e acessar, ancorar o que você precisa no momento presente, logicamente, para cumprir a sua missão nesse momento. Legal, bacana. Tem algum exemplo seu? Você falou, deu o exemplo da tua mãe já, né? Que eu gosto de trazer algum exemplo real para o pessoal saber, assim, olha como que isso funcionou. Eu acessei isso aqui, liberou isso aqui e aconteceu isso aqui depois. Tem mais algum exemplo que você pode trazer? Ou seu, ou de alguém que você atendeu? Eu tive uma pessoa que ela veio para mim, ela americana, aqui brasileira, mas americana, né? E ela estava numa situação aonde ela estava numa situação de abuso dentro de casa, né? E ela não conseguia sair. Uma situação bem complicada. A pessoa tinha um certo poder, né? Tanto financeiro quanto político, né? E era uma coisa que ela tinha um filho e uma situação onde ela basicamente se sentia congelada, né? Ela não conseguia tomar ação, né? E na época nós fizemos 4 sessões, né? E cada sessão trabalhamos a vida passada entre ela e ele. E foram tinham algumas vidas passadas, né? Então nós fomos quebrando esses contratos e as coisas abriram. Ele, eu acho que ele acabou tendo gostando de outra pessoa. Ela falou que bom, se apaixonou por outra pessoa. E ele saiu da vida dela. Não precisou que ela tenha saído da vida dele. E muitas vezes quando você está numa situação e você está olhando para aquela situação como não tem saída, né? Muitas vezes são por causa desses acordos. Mas à medida que você muda os acordos, você quebra esses acordos e você abre. A gente trabalhou muito o perdão, né? Dessas experiências. A vida muda, a pessoa sai, o chefe muda de chefe, né? As coisas começam a abrir na vida da pessoa e abre aquele caminho onde antes ele parou de ser aficionado nela e teve um caso. Ótimo, vai ter caso. Né? Não é a melhor situação para as pessoas, mas no caso dela foi a melhor coisa que aconteceu para ela. Né? Porque ela teve ela não precisou sair, ela não precisou se esconder ou nada disso, né? Foi algo que veio um presente divino. Sim, ou às vezes a pessoa que estava se sentindo travada de tomar uma decisão acaba, de repente, vem, né? Desfaz o acordo e ela, do nada, decide e sai da relação e termina e não fica mais naquela coisa, mas não sei, naquela dúvida e fica se mantendo ali. Às vezes, acessando o que precisa acessar, a pessoa sai da vida, ou então é isso, a vida tira a pessoa de perto de você, ou você, de repente, vira uma chave e sai de perto daquela pessoa, porque você percebe alguma coisa que você não estava percebendo, e aí você solta, né? Você desapega. Porque ela mudou que o caso apareceu na vida dele. Porque senão talvez não tivesse aparecido. Mais uma vez, tudo são matrizes. Porque ela mudou, ela trabalhou o perdão, ela abriu essa energia, algo de fora mudou a energia da situação, basicamente. Legal. E você falou uma hora do seu eu superior, né? Qual que é a tua visão da importância dessa conexão com o eu superior? Importante. Muito importante. Tudo que essa metodologia que eu trago tanto quanto de acessar o registro acástico,
quanto para quando eu faço cura também, sempre o eu superior da pessoa tem o maior poder durante a sessão, né? Quando nós fazemos as limpezas de cura em grupo, né? Os guias de cura estão conectados com o eu superior da pessoa, o eu superior da pessoa que mostra o que a pessoa está pronta para liberar. E os nossos treinamentos para acessar o registro acástico, o seu eu superior trabalha com você para proteger o seu espaço, ancorar você para parte da sua consciência acessar o registro acástico, seu ou do seu cliente, dependendo da intenção. Sim, e aí o eu superior já, obviamente, tendo a consciência do que aquela pessoa consegue acessar e lidar naquele momento, é que vai liberar a informação que a pessoa tem a capacidade naquele momento de lidar, né? Não vai liberar mais do que o que a pessoa pode lidar. Porque às vezes eu falo, dependendo do que a gente fez em vida passada, às vezes é melhor a gente nem saber, gente. Não entra nessa neura de querer ficar cavando demais, não, saber o que você fez. Porque às vezes você vai descobrir uns negócios bem zoados que você fez lá atrás, você não vai querer ficar sabendo essas coisas. Eu sempre faço. Se você está vivendo uma vida que está muito penosa nessa vida aqui, e você, sei lá, sofreu muitos abusos, sofreu violência, sofreu um monte de coisa, vai saber o que você viveu em outras vidas. Então, assim, às vezes é melhor nem saber, só aceita que isso está acontecendo, embora seja muito penoso e eu entendo que está trazendo muito sofrimento, mas veja como você pode se liberar disso, veja como você pode se curar para parar de reproduzir essas situações e simplesmente aceita que tem uma jornada de alma que vai muito além do conhecimento que você tem em relação ao que você viveu só nessa vida aqui. Claro que todo mundo é livre para acreditar ou não em vidas passadas, em reencarnação e nessa coisa toda, né? Mas a visão que eu trabalho também é muito essa. Tem toda uma jornada, vai saber o que a gente fez e coisas que a gente, como você falou, os acordos que a gente fez em outras vidas para a gente estar vivendo isso aqui que a gente está vivendo agora. Então, assim, eu parto do pressuposto que se eu estou vivendo isso aqui é porque tem alguma coisa aí que eu estou colhendo que eu plantei lá atrás e é melhor nem saber, às vezes. Uhum. E isso é importante também para um praticante, para não deixar a pessoa impressionada, porque não importa a ação ou as escolhas, o que importa é resgatar o dom, é trazer o presente que vai apoiar você no momento presente, né? É se permitir não carregar mais aquela dor, aquele peso, né? Mas o fato, exatamente o que aconteceu, não é importante. O que é importante é a liberdade, é quebrar aquele acordo, basicamente. Sim, com certeza. Às vezes a gente pode ficar um pouquinho querendo saber demais o que aconteceu, como aconteceu, e é o que você falou, não é isso que vai fazer a diferença, né? É a liberação só do contrato, que às vezes a gente pode acessar como as coisas aconteceram e fica uma historinha ali repetindo na cabeça e a gente acaba ficando até meio obcecado em querer saber mais, né? E esse é um lugar um pouco perigoso quando se trabalha com registros acásticos, por isso que a gente precisa ter muito cuidado e ética, né, ao trabalhar com registros acásticos. Uhum, uhum. Legal. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Porque não sei mais, eu acho que já falamos tudo que tem para se dizer, assim, que importa de verdade sobre registros acásticos, acho que a gente já explorou aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Todo o trabalho realizado com a participação do eu superior traz tranquilidade diante do desconhecido. Sim. Uhum. Pelo menos na minha vida, assim, quando eu fiz a minha formação de cura energética, que foi ano passado, eu estava morando na Austrália, fiz a formação lá, foram 2 meses, e foi a primeira vez que eu comecei a me conectar, assim, com o eu superior, né, com essas questões mais do plano espiritual e energético, né. Antes eu trabalhava mais com o coaching, com a programação neurolinguística, mais com a parte mental e emocional. E eu comecei a bater em alguns muros, assim, que parecia que eu não ia para frente. Eu falava, nossa, a gente já tem tanta ferramenta, o que tá faltando, né? E aí veio essa ponta do espírito, né? Já estava trabalhando muito o mental, o emocional, e veio esse pedaço do espírito que fez uma diferença bruta na minha vida. Aí eu comecei a dar saltos e saltos quânticos. E comecei a entrar mesmo no fluxo da vida e entender o que era fluxo da vida. Que eu ouvia falar de fluxo e eu nem entendi. Eu falei, gente, que fluxo? Eu nem sei o que esse povo tá falando. Foi com essa conexão do espírito, do eu superior, que eu de fato entendi o que era viver o fluxo da vida, parar de querer controlar as coisas e deixar a vida apontar a direção pra gente, né? A gente abrir mão do como e do quando as coisas vão acontecer e deixar a coisa aí fluindo, né? Exatamente, exatamente.
Ó, o registro acástico foi um divisor de águas em minha vida. Cheguei até a Patrícia em fevereiro de 2020, em um momento terrível com problemas de saúde. Fui tirando as cascas da cebola, renasci. Olha que lindo. Mas é isso mesmo, toda ferramenta de cura. E eu falo que é muito menos sobre a ferramenta e muito mais sobre a intenção da pessoa quando ela chega para fazer um trabalho de liberação e de cura, né? Eu sempre falo, segue o teu coração, sabe assim, em relação, porque ferramenta tem muita, gente. Tem o que eu faço, tem a constelação familiar, tem o registro acástico, tem tanto, tem Teta Healing, tem tanta e tanta e tanta e tanta ferramenta. E no final das coisas, todas vão levar a gente para o mesmo lugar. O lance é aquilo que vai ressoar com o coração de cada um, o momento que a gente está preparado ou não para acessar aquilo através daquela ferramenta. E aí não tem como eu te dizer o que você tem que fazer, o que o outro tem que fazer. Eu posso até, olha, com base no que você está me trazendo e com base no que eu conheço, esses caminhos aqui parecem possíveis. Mas só o teu coração vai dizer qual é o caminho que você deve seguir nesse momento, né? O teu eu superior. Uhum, exatamente, exatamente. E quanto mais você chama o seu eu superior, mais o eu superior vem para você. E uma coisa que, para vocês que estão ouvindo, que talvez ainda não tenha conectado com o seu eu superior, o primeiro passo é procurar, como a gente fala, amusement, né? Procurar momentos que trazem alegria para você. Quanto mais alegre você tá, você procura coisas para rir, coisas para gratidão, né? Mais você sente, mais fica mais perto de você a presença do seu eu superior. Sim, com certeza. Na meditação que eu faço todos os dias no Instagram, eu começo, né, na meditação com a pessoa se conectando com o cardíaco e acessando uma memória feliz. Justamente para ela já trazer esse sentimento que eleva a vibração dela para depois a gente fazer as conexões com os planos superiores, com o eu superior e acessar qualquer coisa que a gente tenha para acessar na meditação. Ó, tem uma pergunta aqui. A gente vem com um contrato dessa vida pré-estabelecido? Tem como refazer esse contrato? Nós todos temos vários contratos com várias pessoas, né? Então, muitos dos contratos vão ajudar você a cumprir a sua missão, né? E alguns contratos estão aqui para serem resgatados, né? Às vezes, uma pessoa pode ter o contrato de ser o vilão na sua vida para ancorar, abrir em você o seu poder. Então, muitas vezes Exatamente. é por amor que alguém pode ser o vilão na sua vida. Ninguém gosta de passar por isso, mas muitas vezes é isso que vai fazer você mudar. Isso que vai fazer você tomar aquela coragem de mudar a sua vida. Né? Então, são acordos por amor. Sim, são grandes mestres no nosso caminho, né? Eu já vivi relacionamento abusivo e hoje eu fiquei muito tempo nessa mentalidade de vítima, né? Achando que o outro era o abusador e não sei o que lá, e repetindo aquilo, e totalmente, há vários contratos ali, depois acessei essas coisas, fui liberando, e aí a gente vai percebendo, né, o quanto essas pessoas trazem tantos aprendizados. Eu aprendi ali a desenvolver o amor próprio depois que eu saí daquele relacionamento. Eu comecei a reconstruir a minha autoestima. Eu comecei a aprender a estabelecer limites. Teve vários aprendizados que ao sair daquela situação, claro, foi uma situação difícil, mas se tornou difícil pelo meu apego, por ter ficado ali, ficado apegada e ficar arrastando aquilo e não querer soltar. É o que a gente falou mais cedo aqui na live, né? Quanto mais a gente resiste soltar, maior vai ficando o sofrimento naquela situação, né? Qualquer que seja, às vezes é um emprego que a gente não quer soltar, qualquer coisa aí, gente. A gente pode aplicar para qualquer realidade. É o resistir, né? O fluxo da vida, o teu corpo, às vezes, já está até somatizando. Você já está até ficando doente, às vezes. O corpo está gritando com você, que a intuição vem muito pelo corpo, né? Falando para você, não é esse o caminho. E você tá, não, mas eu quero ficar aqui. Não, mas eu quero ficar aqui. Muitas vezes por conta de algum acordo que está inconsciente, e a gente não quer deixar aquela situação aí. E é só a gente deixar aí que a gente vê a quantidade de bênçãos que a gente recebe na nossa vida. A partir do momento que a gente toma a decisão e a gente deixa aí, é como se começa a abrir um monte de possibilidade, a gente começa a acessar um monte de coisa. A vida se transforma a partir do momento que a gente solta, né? Exatamente. Esse ponto de tomar a decisão, né? Muitas pessoas ficam naquela... vivenciando o drama e ainda enquanto elas estão na energia da indecisão. No momento que você toma uma decisão, né? Eu lembro quando eu compartilhei, quando eu tomei a decisão de vou soltar esse dinheiro,
muito mais veio, né? Eu tava bloqueando aquilo porque eu tava dizendo, não, que isso é... Exatamente. Quando você toma uma decisão, a energia abre e tudo começa a mudar, né? Total, e são totalmente as crenças que a gente carrega que nos levam a ficar nesses apegos, né? Aí vamos supor com dinheiro, ah, não, mas é injusto a pessoa não me pagar. E não sei o que, aí tem várias crenças que vêm na cabeça que a gente fica ali morrinhando aquele negócio e não quer soltar por nada na vida. Que a gente fala, não, mas eu tenho que cobrar. Aí você vê pela linguagem, né? A gente vai captando as crenças já pela linguagem que a pessoa usa. É uma linguagem inflexível, né? Uma linguagem rígida que vai mostrando pra gente os pontos que a pessoa está presa ali, que ela precisa ter um ganho de perspectiva em relação àquilo para ela soltar, né? Uhum, com certeza, com certeza. Legal. Na prática, como são feitos esses contratos? Ela perguntou aqui. Na prática, não é prático. Eu acho que não seria na prática, né? São acordos de almas. São acordos de quando duas almas não tiveram, se desencontraram por alguma forma, e uma das partes, você me deve isso, você me deve aquilo, né? Cria essa pegada energética, né? Aonde essa decisão é feita e quando chegamos aqui temos o presente de curar ou de continuar carregando. Tudo é uma escolha, né? Total, pode ser gente que você se relacionou, que você fez um juramento, ou teve alguma traição que a pessoa não digeriu aquilo e levou aquele ressentimento, e aí acaba voltando isso numa outra vida para ressignificar esse negócio. E muitas vezes volta em outros formatos, às vezes é isso, às vezes você teve um relacionamento amoroso ou foi um amigo teu em outra vida, e nessa vida volta como filho, como pai, a gente não dá para saber em que formato que vai voltar, né? Por isso que a gente se desapega dos papéis que a gente está representando, e desapegar não é desvalorizar, tem gente que confunde desapegar com desvalorizar, são coisas bem diferentes. Quanto mais você desapega, na verdade, na minha opinião, mais você valoriza, porque você começa a ter cada vez mais noção do quão temporárias são as coisas, do quão passageiras são as coisas, e justamente por saberem que são passageiras é que você passa a ficar cada vez mais presente e valorizar cada vez mais cada segundo de tudo que você está vivendo. Porque você sabe que aquilo daqui a pouco acaba e que é tudo assim, passa num piscar de olhos em termos, né, macro, de alma, de universo, não nos anos aqui que a gente está vivendo, né, encarnado nessa vivência aqui especificamente. Então a gente passa a valorizar muito mais, na verdade, quando a gente desapega, né? Eu acho que às vezes a pessoa resiste o desapegar como se o desapegar fosse um sinônimo de desvalorização, e na verdade eu vejo como o oposto. Exatamente. E mais importante ainda do que se preocupar de como foi criado é usar o presente. Notar no presente como você se sente nos seus relacionamentos e ver o que é importante, quem você quer que sente na sua mesa, né? Quem você quer que sente na sua mesa e se existem pessoas que existe alguma forma de desalinho, né? Usar a oportunidade para trabalhar essa energia, para liberar ou não quer dizer que todo mundo tem que sentar na sua mesa também. Né? Tem esse jogo de cintura, né? De que às vezes, quando se apresenta a oportunidade, apresenta-se a oportunidade de quebrar aquele contrato, se é algo que está te atrapalhando, né? E aí você tem a liberdade de escolher o seu caminho. Exato. Às vezes o aprendizado, na verdade, é justamente esse, né? Parar de deixar essa pessoa ficar sentando na tua mesa. Legal, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Que o nosso tempo já está acabando. Aproveitem os momentos finais, se alguém tiver mais alguma pergunta. Senão a gente já encerra por aqui. Muitos relatos legais aí, ó. Pelos registros, tenho aprendido a ser grata aos vilões em minha vida. Maravilhoso. Que lindo! Aí, minha melhor tomada de decisão foi fazer o Soul Matrix. Ah, linda, Cecília! Bacana. Aí, e às vezes é só uma coisa que a gente fala, né, gente? Por isso que é legal ter cuidado também com a fala, né? O pessoal pergunta, como é que faz os contratos? Às vezes a gente fala uma coisa assim, num momento de rancor, a gente solta uma coisa, você nunca não sei o que, já pronto, já criou uma amarra com aquela pessoa, já criou um laço energético ali, quase uma maldição que a gente jogou ali na pessoa num momento de rancor, né? E muitas vezes é porque toca na pessoa uma ferida que tem dentro da pessoa, que não necessariamente é conectada com aquela pessoa.
né? Às vezes a pessoa fala algo que toca na ferida da pessoa por causa de outra situação, de outra pessoa, mas aí a pessoa reage, né? Por causa da interpretação, né? É muito importante prestar atenção nas interpretações que você faz, né? Porque existem 10 interpretações diferentes que você poderia ter criado. Aquela interpretação foi o que você decidiu através dos seus pensamentos, né? Que vem na energia da polaridade. Então, não necessariamente essa interpretação que você fez é a verdade, né? Exatamente. Não existe, eu sempre falo, não existe a verdade e sei lá se algum ser no universo tem o conhecimento da verdade toda. Eu acho que todo mundo vai ter as suas percepções, as suas perspectivas, a sua visão em relação a alguma coisa. Não sei se tem algum ser que tem a visão absolutamente completa de tudo que pode ter envolvido numa única situação, né? O ser humano definitivamente não. Se tem algum outro ser aí no universo que tem essa capacidade, eu não sei. Mas enquanto humanos, a gente não tem como, é impossível acessar todas as possibilidades e todas as interpretações a respeito de uma única situação. É impossível. Então, a gente assumir para a gente que simplesmente há sempre outras possibilidades de interpretação já é um pressuposto básico, assim, para a gente conseguir desapegar de uma situação de dor, né? Exatamente, exatamente. Bom, essa é uma interpretação. Um exercício simples é pensar em 7 outras interpretações que poderiam ser verdade, né? Porque aí tira você daquele lugar de vítima. Voltando para a nossa conversa inicial, né? Total. Eu passei muito tempo acreditando que o desapego à minha mãe era abandono. Nesse período sofri muito, a clareza do real amor liberou num estalo. É isso, a gente tem uma interpretação fixa a respeito de alguma coisa e a gente fala, meu Deus, eu não posso, porque se eu fizer isso eu vou estar abandonando ela, eu não posso fazer isso. E aí a gente fica pegado e a gente não vê que tem várias outras possibilidades de interpretação para aquilo, né? É a escolha de interpretar aquilo como um abandono que nos faz ficar ali vinculado àquilo, né? Exatamente, exatamente. Legal, acho que é isso. Acho que o pessoal já perguntou tudo que tinha para perguntar. Patrícia, quero te agradecer imensamente você ter aceitado esse convite. Amei conhecer um pouquinho mais sobre a sua história, sobre o seu trabalho e por clarear um pouquinho aqui para o pessoal que assistiu a live também sobre registros acásticos, né? Acho que tem muita informação desencontrada aí e um foco excessivo na questão da vida passada, às vezes, e a gente esquece todas as possibilidades que isso pode nos trazer, né? Exatamente. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite. Uma honra. E muito obrigada a todas as minhas alunas aqui visitando. Que lindas. Estou vendo. Estou começando a ver os nomes. Que legal. Que bom que vocês estão aqui. E muito obrigada a vocês, novos amigos que nos conheceram hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. A live vai ficar salva para quem quiser ver depois ou encaminhar para uma pessoa. Se você sentiu que algum assunto aqui, meu Deus, preciso passar para aquela pessoa assistir essa live. Passa depois que vai ficar gravado no IGTV, tá bom? Obrigada, querida. Um excelente dia ou noite aí para você. Acho que tá o quê? De dia aí, né? Não sei. Sol aqui, são 7, são 5. Aí é um pouquinho mais cedo. Então, um excelente resto de dia para você. Muito obrigada por aceitar o convite. Gratidão a todos que vieram, que acompanharam esse bate-papo. E um beijo para todos vocês. Um beijo, obrigada.